O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus estava no mar do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e, da barca, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo. De hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. A nós descende divina luz, a nós descende divina luz, em nossas almas acender o amor de Jesus. Em nossas almas acender no amor de Jesus, Divino Espírito descer. As nossas almas prepararão
para o que Deus nos quer falar. Vós sois a alma, vós sois a vida, sois o amor, vós sois a graça verdadeira, vós sois a graça verdadeira, que nos emana do Senhor, que nos emana do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós cremos que o Espírito Santo nos irmana no Senhor nosso Jesus Cristo. Todos irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo. É o grande título do cristão. Todos filhos de Deus, todos irmãos, pelo batismo e pela fé que professamos, pela divina Eucaristia. Irmãos, todos irmanados na presença do Senhor. É o título da nossa meditação de hoje. Coram Dei, estar na presença do Senhor. Não é pouca coisa. Nos esqueçamos de nós mesmos e cultivemos a consciência de que nós estamos na presença do Senhor. Pensemos nisso. Eu estou na presença do Senhor Jesus Cristo. Mateus 5:8. Bem-aventurados os corações puros, porque verão a Deus. Coisa linda, não é? Bem-aventurados os corações puros, porque verão a Deus. No coração do ser humano está latente uma aspiração de ver a Deus face a face. Estamos aqui que queremos ver a Deus face a face. Diz o Salmo 27, meu coração diz a teu respeito, procura sua face. Querere Deum, procurar a face de Deus. Deus nos olha sempre, queridos irmãos. Para onde irei longe do vosso espírito? Diz o salmista. Para onde fugirei, Senhor, longe de vossa face? Continua o Salmo 27. É a tua face, Senhor, que eu procuro. Não me escondas a tua face. É a tua face, Senhor, que eu procuro. Não me escondas a tua face. Aqui está o propósito fundamental da vida cristã. Ver, contemplar a face de Deus. Tomemos a primeira leitura para a nossa oração, para nutrir o nosso espírito, a nossa alma. O profeta Isaías retrata uma visão arrebatadora. Ele contempla Deus na sua majestade
sendo reverenciado e adorado pelos serafins. Lindo, não é? Deus, na sua imensa majestade, sendo adorado e reverenciado pelos serafins. Esse ponto nos impele a investigar a qualidade da nossa adoração, a qualidade da nossa participação na divina Eucaristia. A missa é para Deus, queridos irmãos, não é para outras coisas. A missa é para Deus. É um ato de adoração. Diz o profeta, Isaías 6:2. Estavam os serafins, cada um com 6 asas, com 2 cobriam a face, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Vejam que metáfora linda. Estavam serafins, cada um com 6 asas, com 2 cobriam a face, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Trata-se primordialmente da postura reverencial dos serafins na presença de Deus e da nossa postura na divina Eucaristia. O texto enfatiza que eles, os serafins, cobriam a face. Qual é o significado desta metáfora? Aqui se radica a assimetria natural entre Criador e criatura. Os latinos diziam, Deus semper maior. Deus sempre maior. Sempre excelso, sempre grande. Deus sempre grande. Sempre maior, Deus. A liturgia de adoração a Deus, latria, a divina Eucaristia, qualifica a humana criatura. Nascemos para adorar a Deus e nada mais. Coisa linda, nascemos para adorar a Deus. Eu quero adorar o meu Deus, adorar o meu Senhor. Continua Isaías. Os serafins com 2 asas cobriam os pés. Então, com 2 asas cobriam a face, dizendo, nos instruindo que os serafins adoravam a Deus, agora, com 2 asas, cobriam os pés. Isto é, a metáfora revela que os seres celestes se mantêm atentos à essência do culto. A essência do culto. O culto cristão exige moralidade corporal. Cobriam os pés. Quer dizer, não estavam nus diante de Deus. E aí a interrogação, como é que nos portamos com as nossas vestes, não só no templo, mas na vida, na nossa cotidianidade, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo, destinado à ressurreição. Eles, os serafins, estando na presença de Deus, coram Dei. Devem adorá-lo, reconhecer publicamente a santidade de Deus, a sua transcendência e a sua suma perfeição, com suas aclamações, proclamações e vestes apropriadas. Vestes apropriadas. Os sinais indicativos da presença de Deus são traduzidos quase em uma linguagem sacramental com os termos: os tremores das portas do templo e a fumaça. Tudo isso indica Deus está aqui. Deus está aqui. Isso diz respeito à reflexão, teológica e antropológica, porque a criatura, eu, você, nós, a criatura humana, tão somente na presença do Criador, se dá conta da sua inferioridade.
Nós não temos a fonte da vida em nós. Dependemos de Deus, quer queiramos ou não. Interrogo-me, será que a fuga do Corão Dei, isto é, será que a irreligiosidade, ateísmo, relativismo, a fuga do Corão Dei, a fuga da presença de Deus, não seria provocada pelo pavor da pessoa de se encontrar consigo mesma? Por que as pessoas fogem de Deus? Porque fogem de si próprias, de si mesmas. Enquanto mais distração, melhor é. Enquanto mais o WhatsApp, melhor é. Enquanto mais novidades, melhor é. Enquanto mais na celebração, alguns cristãos ficam mexendo no WhatsApp, filmando, melhor é. Distração. Fugindo de si, o homem foge de Deus. E fugindo de Deus, o homem foge de si. Por essa razão, o profeta bradou: ai de mim, estou perdido. Sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. O termo aqui, a expressão lábios impuros, não quer mencionar outra coisa senão a totalidade do ser humano, que precisa de purificação. Lábios impuros, aqui significa o meu ser é um ser que necessita de purificação. O nosso ser precisa de purificação. Isaías afirma: e meus olhos viram o Rei, o Senhor. Isaías 6:7. Que ninguém pode vê-lo e continuar a viver. Êxodo 33:20. Queridos irmãos, contudo, o Senhor qualifica o profeta para permanecer na sua divina presença e contemplá-lo. Ele purifica os lábios do profeta, isto é, redime as suas faltas. Diz o texto: nisto, um dos serafins, trazendo na mão uma brasa, com ela tocou os lábios do profeta e disse: vê, isto te tocou os lábios, tua iniquidade foi removida, teu pecado está perdoado. Maravilha. O profeta escuta o Senhor e recebe a missão. Em seguida ouviu a voz do Senhor que dizia: quem hei de enviar? Respondi: eis-me aqui, envia-me. O evangelho que proclamamos, Lucas 5, 1-11, dá um salto qualitativo, porque possibilita uma transição irrefutável da promessa do Antigo Testamento para a realidade, o Novo Testamento. O Senhor Jesus, queridos irmãos, é a plenitude da revelação. É a luz da revelação feita pelo Verbo Divino que se esclarece definitivamente o enigma da condição humana. Estar na presença de Jesus significa também se autocompreender. Quem sou eu? Só diante de Jesus? Quem sou eu? Jesus nos responde. São Beda, na sua exegese, na sua interpretação espiritual do evangelho que acabamos de ouvir, ele faz o seguinte comentário: as pessoas estavam unidas a Jesus, amavam-no, admiravam-no e desejavam conservá-lo consigo. Muito bom isso. Estavam unidas a Jesus, amavam Jesus, admiravam Jesus e queriam conservar Jesus consigo, conservar Jesus no nosso coração, na nossa vida. Com efeito, continuação Beda, quem se afastaria dele enquanto realizava tais milagres? Quem não desejaria ver a sua face e a boca que proferia tais coisas? Por isso, quando falava, ouviam-no em silêncio. A palavra diz que a multidão estava em volta de Jesus, em silêncio, e nunca interrompiam a sua fala. Por isso é que está escrito: estavam ali para ouvir a palavra de Deus. O sacerdote precisa nutrir em si essa consciência
que os fiéis se reúnem para ouvir a palavra de Deus, não ouvir a sua vida. Isso é exorbitante, o sacerdote pregar a si próprio e se alimentar da divina Eucaristia. A minha vida não vale nada. A vida de Jesus é tudo para mim e para vocês também. A mesma sequência de sentimentos descrita pelo profeta Isaías encontra-se, pois, no Evangelho, proclamado hoje, como veremos mais adiante. Alguns pescadores foram convidados pelo Senhor Jesus a lançar as redes, não obstante o trabalho noturno tivesse sido infrutífero. Eles confiaram na palavra do Senhor Jesus. Coisa linda, não é? Confiaram na palavra de Jesus e obtiveram uma pesca superabundante. É significativo apontar para a conversão do apóstolo Pedro. Pedro, pescador, no momento em que Jesus lhe ordena, faze-te ao largo, ele respondeu, mestre, trabalhamos a noite inteira sem nada pescar. Lucas 5:4. Naquele momento, Simão Pedro, não convertido, enxergava em Jesus um mestre famoso, um pedagogo famoso. Mas Jesus é muito mais do que isso. É de singular importância o fato de Jesus ter sido chamado de mestre por Simão. Posteriormente, Simão Pedro, tocado pela graça de Deus, palavra e milagre, ele, Simão, o declara a Jesus, Senhor, Dominus. Nós somos chamados a fazer essa Páscoa. Não ver Jesus simplesmente como um mestre, como um guru. Ele é o Senhor e Salvador. Não é um mero título, mas uma profissão de fé em Jesus como Senhor e Deus. Portanto, Simão lança-se aos seus divinos pés, dizendo, afasta-te de mim, porque sou um pecador. Ele se autocompreendeu na presença de Jesus, eu sou um pecador. Por isso que devemos cultivar a consciência da presença de Jesus na nossa vida. Quem não cultivar essa experiência de estar na presença do Senhor Jesus, torna-se soberbo. Eu não tenho nenhum pecado para confessar. Não roubei, não matei. Então não tenho pecado. Mentiroso. Primeira coisa que está cometendo um pecado de blasfêmia. Porque no Pai Nosso, Jesus incluiu este pedido. Perdoai as nossas ofensas. Quem diz que não tem pecado está desmentindo Jesus e comete um grande pecado. Mas Jesus tranquilizou Simão Pedro, dizendo, não temas, também a senhora está tranquilizando, não temas, somos pecadores, não temais, diz para mim, para a senhora e para o padre Jesus, não temais, doravante serás pescadores de homens. Lindo, diz a palavra. Então, reconduzindo as barcas à terra, deixaram tudo e seguiram o Senhor. Deixaram tudo e seguiram o Senhor. A reação de Pedro, porém, é idêntica a de Isaías. Retira-te de mim, Senhor, porque sou um pecador. Sinal de que naquele homem, Jesus, algo evocava a autoridade e a santidade próprias de Deus. A palavra suscita nos pescadores e em nós uma reação radical. Eles abandonaram tudo por causa de Jesus. Cabe-nos refletir sobre o que precisamos abandonar para seguir o Senhor Jesus. Abandonar o nosso comodismo. Sim, para que a missa agora? Eu vou à missa da meio-dia não vai. Vou à missa das 10 horas, não vou. À tarde tem um chá para ir, não vou. Então, passo domingo sem consagrar, então do domingo. Nada, não vou à missa não, 1 hora na igreja, o que é isso? Então, o que precisamos abandonar para seguir o Senhor Jesus? E assim, nos estabelecer na sua divina presença. Concluindo, o cristianismo, o catolicismo, é a religião da palavra de Deus. Não de uma palavra escrita e muda, mas do verbo encarnado e vivo.
nós estamos recebendo através dos nossos ouvidos, não uma palavra que passa, mas o próprio Jesus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. As minhas palavras não passarão jamais. Não passarão as palavras de Jesus. Por conseguinte, a Sagrada Escritura deve ser proclamada, escutada. Daí então, eu peço muita atenção aos fiéis que não fiquem durante a celebração mexendo em celular, que desliguem o som do celular, que se entreguem ao Senhor Jesus na celebração da Divina Eucaristia. A palavra deve ser proclamada, escutada, lida, acolhida e vivida como palavra de Deus. Como palavra que dá sentido à nossa vida, para que assim possamos ver o Senhor face a face e permanecer na sua divina presença. Salmo 27. Meu coração diz a teu respeito, procura a sua face. É a tua face, Senhor, que eu procuro. Não me escondas a tua face. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Assim suplicamos a bem-aventurada sempre Virgem Maria. Amém. Crê em Deus Pai,